Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que alegria estarmos de novo aqui, reunidos como igreja e também na tua companhia virtual. Que Deus abençoe você, possa te dar iluminação para que você entenda a palavra. Convido para que você faça a tua oração particular, para que Deus possa te iluminar, te ajudar a entender a verdade. E nós vamos estar estudando hoje um tema que tem o seguinte título: Como sei se posso ter ousadia para com Deus? Vou repetir. Como eu sei que eu posso ter ousadia para com Deus? Muito se fala em fé, né? Não, olha, se aproxime de Deus, peça, né? Tenha ousadia na presença do Senhor. Agora, qual é a condição para que eu tenha esta ousadia? O que me leva a ter esta ousadia, esta coragem de chegar até o Criador do Universo e apresentar a minha petição, quase que exigindo a resposta? Nós vamos ver hoje. Há pessoas no passado que já fizeram isso. Nós vamos estudar a vida de algumas delas e tenho certeza que há lições aqui para aprendermos. Vamos abrir em Salmos, capítulo 26. Convido a você que nos assiste para abrir também. E nós vamos ler um salmo de Davi. Davi foi uma pessoa que, embora conhecido como rei de Israel, antes disso passou por muitas dificuldades, muitas provações. Foi caçado como um cachorro, teve que se esconder em cavernas, depender dos outros até para comer, porque ele não tinha a paz para poder plantar o seu próprio alimento. Passou frio, sofreu traição muitas vezes, mas aprendeu que Deus seria o seu ajudador e guia em todos os momentos da sua vida. E ele aprendeu a ter confiança para se aproximar diante de Deus, nos méritos de Jesus e pedir aquilo que ele precisava. Em Salmos capítulo 26, a partir do versículo 1, nós lemos um salmo em tom de oração. Davi diz: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Aqui Davi apresenta a sua petição, a sua súplica, com humildade, mas também com ousadia, com coragem. Ele não diz: Senhor, se o Senhor puder me livrar, por favor, faça alguma coisa. Ele poderia ter dito, né? Senhor, gostaria que o Senhor me livrasse, mas faça-se a tua vontade. Há orações nas quais nós devemos fazer assim. Por exemplo, quando suplicamos pela cura de uma pessoa, a pessoa que está doente, nós não sabemos quais são os planos de Deus. Às vezes a pessoa está ali no estado terminal, no corredor da morte, na UTI, e Deus entendeu que os dias dela chegaram ao fim. Por alguma razão específica, Deus sabe que ali ela tem que encerrar a sua história. E nós não sabemos. E não é o momento de pedir: Senhor, que o Senhor opere com o teu grande poder e livre esta alma da morte. Deus quer livrá-la da alma, da morte, digo, eterna.
Mas há casos em que Ele quer que a pessoa descanse. Por isso devemos orar: Senhor, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é soberana e Ele quer o melhor para cada um. Mas neste caso, se vocês prestaram bem atenção nas palavras, vocês podem ver que Davi pedia livramento dos seus assassinos. No versículo 9 ele fala, né? Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. Saul e o seu exército buscavam a vida de Davi. Davi temia, porque é ser humano. Com medo, ele pediu a Deus. Só que ele suplicou a Deus com coragem, com ousadia. E o que levou ele a ter esta ousadia? Se vocês prestarem atenção, a resposta está aqui mesmo. No versículo número 1, ele diz: julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade. Tenho andado em minha sinceridade. E ele repete isso no final do Salmo, no versículo 11. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. Ele diz: Senhor, em outras palavras, eu estou com a consciência limpa, tranquila, não me condena de nada. Ele diz: olha, eu não tenho me assentado com os homens vãos, no verso 4. Não tenho conversado com os homens dissimulados. O que são homens dissimulados? Mentirosos, falsos. É interessante isso, né? O cristão não deve ter comunhão com pessoas que têm estas características. Não converso com os homens dissimulados. Não é tenho amizade, até menos do que isso, né? Nem converso. Não tenho me assentado com homens vãos. O assentar-se tem a ver com eventos, muitas vezes, né? Você é convidado aqui e ali. Não vamos nos assentar com os vãos. Versículo 5. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores. A festa do ímpio para o justo, ela é um horror. Ela é terrível. Não me ajunto com os ímpios, disse ele. No versículo 6 diz: lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então, irmãos, quando nós andamos em sinceridade, em obediência àquilo que o Senhor já nos ensinou, nós temos coragem de chegar até Deus e pedir o que quiser. E se não temos tido até hoje, aqui está um grande incentivo a termos ousadia diante do Senhor. Pedir aquilo que nós precisamos. Você está atravessando por dificuldades? Você hoje tem problemas? Você hoje está talvez angustiado? Peça a Deus. Por quê? Você pode ir com ousadia. Se você tem andado na tua sinceridade, você pode. Faça isso. É claro que tudo que nós recebemos é pelos méritos de Jesus, os méritos são dele, mas nós temos confiança porque Deus diz: se nós somos de Cristo, então as promessas são nossas. Nós podemos exigir o cumprimento das promessas. Deus, na verdade, ele não precisaria fazer nada, mas ele impôs sobre ele mesmo a obrigação de cumprir as suas promessas. Ele fala isso até para nós, quando ele fala para o homem não votar. Ele fala: não vote. Não estou falando votar no político, eu digo votar no sentido de prometer. Não vote. Agora, se votar, cumpra, não volte atrás. Seja o teu dizer sim, sim e não, não. Única exceção que a Bíblia dá é, caso você votou e amanhã descobriu que aquilo era contrário à vontade de Deus, então retroceda o quanto antes, certo? Caso não for assim, cumpra. Davi era um homem ousado na presença de Deus, mas existia um outro homem também, numa situação totalmente adversa, onde todas as evidências pareciam ser contrárias a ele, onde parecia que Deus o havia abandonado, e ainda assim ele era ousado na presença de Deus. Este homem chama-se Jó. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. E no versículo, ou digo, no capítulo 31,
ele, em forma de parábola, fazendo uma série de comparativos, ele mostra como ele vivia e a razão pela qual ele tinha ousadia na presença do Senhor. Jó 31, versículo número 1. Jó diz: fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se a minha mão se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive os que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele? Versículo 19. Se a alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. Verso 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz. Pois assim negaria a Deus, que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Olha a ousadia de Jó. Como príncipe eu me chegaria até ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Irmãos, Jó relatou uma série de pecados nos quais as pessoas caem, mas ele não caía. Ele andava em harmonia com a vontade do Senhor. Ele não andava buscando outras esposas
Ele não andava na desonestidade, se apegando na riqueza, desprezando o direito dos outros, ou roubando do pobre. Ele andava, em resumo, em justiça, não é assim? Jó fazia o que era correto. E por fazer o que era correto, ele se sentia livre na presença de Deus. Ele estava com ousadia, ele até disse, olha, Deus que se me fez o meu adversário, não entendam que o adversário aqui é Satanás, Jó naquele momento dizia que Deus se tornou o meu adversário por um momento. Eu não entendo o porquê, dizia ele, mas ele se fez o meu adversário. Por isso que ele disse, que o Todo-Poderoso me responda e que meu adversário escreva um livro, pois eu levaria, verso 36, este livro sobre o meu ombro e o ataria como coroa. Se o livro fosse escrito por Satanás, obviamente Jó não o levaria como coroa, ninguém ia querer, certo? Então, o adversário dele aqui era mencionado, era Deus. Mas Jó disse que se achegaria até Deus como príncipe, no versículo 37. E por que ele se sentia com esta coragem, meus queridos irmãos? Porque a sua vida estava limpa. O seu registro estava limpo. Ele andava em harmonia com a vontade do Senhor. Muitas pessoas se sentem mal na presença de Deus ou não gostam de ouvir falar de religião porque a sua vida é suja. Porque elas sabem que devem. Então, a presença de Deus, o falar sobre Deus incomoda. É como o apóstolo João disse, aquele que é da luz se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Mas aquele que é das trevas se afasta da luz. Meus queridos irmãos, daí nós podemos tirar uma lição. O desejo de Deus é que nós nos sintamos livres na presença dEle, que nós tenhamos a Ele por Pai. Nós nos sentimos com medo, retraídos na presença de nossos pais? Não deveria ser. Deveríamos nos sentir na liberdade. E é assim que deve ser no tocante ao nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo diz isso com todas as letras no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos abrir ali em Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele diz para nós termos ousadia na presença de Deus. Você chegar e falar, Senhor, eu estou precisando, faça em nome de Jesus. Agora, quando nós vamos ter esta ousadia? Quando nós estivermos com o coração puro, purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, a água da palavra, em obediência àquilo que a Bíblia diz. E uma vez estando assim, o verso 23 se aplica, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, você anda na presença de Deus? Você anda em obediência aos seus 10 mandamentos? Como está em Apocalipse 14, versículo 12? Se você anda, então, tenha coragem na presença de Deus. Não se entregue ao desânimo, porque o desânimo é para o ímpio. O ímpio não tem esperança. O ímpio, tudo que ele espera é conseguir coisas nesta vida e nesta terra, mas as esperanças dele também são frustradas. E quando são frustradas, não há quem o console. Mas nós temos Deus ao nosso lado. O Todo-Poderoso está conosco. Por isso, nada temos que temer. Ainda que os nossos sonhos não se realizem hoje, mas Deus há de nos dar muito mais do que nós pedimos e pensamos amanhã.
e o amanhã pertence a Ele. Por isso necessário é termos paciência. Persevere em fazer a vontade de Deus, mas também aproxime-se dele com fé e peça com fé. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no versículo 5, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Versículo 6, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, quem não tem fé é justamente a pessoa que não anda direito. Porque a pessoa que não anda corretamente, ela chega na presença de Deus e sabe que deve. Então como é que ela vai cobrar alguma coisa? Como é que você cobra alguma coisa do teu credor? O dia que isso acontecer, eu quero que vocês me contem. Né? Tem que ser, digamos assim, muito sem vergonha para fazer isso aí. Mas, meus irmãos, na presença do Senhor, se nós estamos andando no caminho dele, nós podemos pedir na certeza de que receberemos. Não precisamos ficar com aquela dúvida. Será que? O será pertence ao ímpio. A certeza pertence ao justo. Amém. Meus queridos irmãos, e aqui fica o apelo do Senhor. Deus quer que nós nos sintamos como filhos na presença dele. Deus quer que nós peçamos com convicção de que iremos receber. Que nós nos aproximemos dele com ousadia e coragem, sem medo de Deus. Porque se andamos fazendo a sua vontade, não há por que temê-lo. Ele nos recebe com amor, ele nos entende. E Jesus, em todas as nossas tribulações, também foi atribulado. Ele entende os nossos sentimentos. Não importa como esteja o nosso coração, turbado, angustiado, se andamos na presença do Senhor, podemos ir com ousadia. E que o inimigo não venha nos derrubar para que decaiamos da fé, nunca e em nada. O Senhor convida. Quem gostaria de dizer: Senhor, eu quero me chegar a Ti como um filho hoje. Eu quero chegar na certeza da fé. Eu quero chegar pedindo com convicção, porque eu haverei de receber, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, alegremente nos achegamos na Tua presença, embora de forma respeitosa, como filhos amados, agradecidos pelo Teu favor e a Tua grande misericórdia. Temos buscado andar nos Teus caminhos. Perfeitos não somos. Não somos ainda como havemos de ser. Mas estamos com a consciência limpa. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, portanto, segundo o que prometeste. E que em nenhum de nós haja mais desânimo ou dúvida, mas apenas convicção e certeza de que o Senhor há de nos dar, não só aquilo que nós desejamos, mas muito mais do que pedimos ou pensamos. Ensina-nos a confiar em Ti e ter paciência, e dá-nos aquilo que queremos. O Senhor conhece o que está no coração de cada um. Que o Senhor cumpra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. 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 Querido irmão e irmã que nos assiste, espero que você também ande na presença do Senhor, para que sempre tenha ousadia e coragem diante dele. E te convido para que continue nos acompanhando nos cultos que são transmitidos online. Nós temos 2 dias de transmissão. Um deles é terça-feira, inicia às 8 da noite, e outro é sábado, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou também
pelo site, se for ao vivo, advertenciafinal.com.br. Nós ficamos felizes com a tua audiência, não por nos ver, mas por receber a palavra, e esperamos que você possa estar conosco nas outras ocasiões. Vamos fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe grandemente e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.